Você já assistiu uma série e teve a sensação de que tinha alguma coisa estranha? A imagem era a mesma, só os personagens também. Os personagens também, mas as vozes pareciam completamente diferentes. Pois é, isso acontece mais do que muita gente imagina. Hoje nós vamos falar sobre os fenômenos curiosos da televisão do streaming e da dublagem brasileira. As séries que foram redobradas, produções que ganharam uma nova versão em português, com outros estúdios, novos dubladores, outras adaptações e, em algum caso, até uma experiência totalmente diferente para o público. O mais curioso é que isso não acontece só com séries obscuras, não. Tem casos famosos, casos polêmicos, casos raros. Até produções que acabaram criando um verdadeiro multiverso de vozes. Então já deixa o like, se inscreva no canal e bora mergulhar nesse universo fascinante da redobragem. O que é redobragem? Antes de falar das séries, vale entender rapidinho o que é redobragem. Redobragem acontece quando uma obra que já tinha uma dublagem em português recebe uma nova dublagem, normalmente feita por outro estúdio, com outro elemento e elencos, e as outras vezes até outra tradução. Isso pode acontecer por vários motivos: mudança de distribuidora, troca de plataforma, perda ou indisponibilidade da dublagem antiga, questões contratuais, tentativa de melhorar uma versão mal recebida, ou simplesmente uma nova estratégia comercial. Na prática, isso muda tudo, porque dublagem não é só trocar a voz. Dublagem é interpretação, adaptação, ritmo, carisma e memória afetiva. Às vezes a nova versão fica melhor, às vezes divide opiniões, e às vezes o público simplesmente não aceita ouvir aquele personagem com a outra voz. Twin Wolf. Um caso interessante é Twin Wolf, Jovem Lobo. Há registro de fãs e discussões de dublagem, apontando que a série teve mudanças de estúdio no Brasil, com a dublagem paulista sendo interrompida e depois correndo trocar para outro eixo da produção. Também há comentários sobre diferentes percebidas porque assistiu a versão da Netflix. E aí entra um ponto importante. Quando uma série troca de elenco no meio do caminho, o público sente imediatamente, porque ela é em séries diferentes de filmes isolados. A gente acompanha os personagens por anos, então aquela voz vira parte da identidade deles. No caso de Twin Wolf, esse tipo de mudança ajuda a explicar por que muita gente estranhou certas fases da dublagem. Ganchos de Imagina acompanhar um personagem por vários tempos e temporadas, e de repente aparece que ele ficou em outra pessoa só porque a voz mudou. Lazy Tal. Outro exemplo bem curioso é Lazy Tal. Registros de fãs e dubladores apontam que a série teve uma versão brasileira, incluindo episódios dublados fora do eixo tradicional. Até menções a redublagem para diferentes exibições como a TV e plataforma. Isso é muito interessante porque Lazy Tal é uma daqueles séries infantis em que às vezes são extremamente marcantes. Quando muda, a sensação é imediata. Em produções infantis isso pesa ainda mais porque o público associa fortemente a musicalidade da voz, os bordões e o tom mais dos personagens. A infância. Então, quando aparece uma nova dublagem, muita gente sente que não é a mesma coisa, mesmo sendo exatamente a mesma série. Arnold, Minha Família é uma Bagunça. Agora vamos para um caso que mistura raridade, TV paga e nostalgia. Arnold, também conhecido no Brasil como Minha Família é uma Bagunça, há registros
deu uma discussão entre fãs indicando que a série teve uma dublagem rara exibida na TV paga, associada a Nickelodeon, além de menções a uma versão anteriores atribuída a Herbert Richards. E observações de que só parte das temporadas teria sido dubladas em determinadas fases. Esse é o tipo de caso que mostra como a dublagem e a história da dublagem brasileira também passa por versões que quase viram relíquias. Tem obras que o público mais novo nem sabe que teve outra voz no passado. E tem obras que simplesmente ficou fragmentada uma fase, uma dublagem. Outra fase depois talvez outra versão surgindo anos depois. É quase um quebra-cabeça audiovisual. Lost. Falando em séries gigantes, temos Lost. As discussões sobre a dublagem da série mostram que a versão brasileira virou um tema de debate entre fãs, com opiniões divergentes sobre a qualidade e escolha do elenco. Esse é outro detalhe importante. Nem toda redublagem acontece apenas porque a original sumiu. Às vezes o pobre público passa anos debatendo se aquela obra merecia uma nova chance, uma nova direção, uma nova adaptação. Eu acho é o tipo de série em que qualquer mudança pesa muito, porque o tom dramático, o suspense e a carga emocional depende demais da interpretação vocal. Então, numa série assim, uma simples troca de vozes pode alterar completamente a intensidade de uma cena. The Umbrella Academy. Um dos casos mais comentados dos últimos anos foi The Umbrella Academy. Quando a série estreou, há registros de que ela chegou com uma dublagem feita em Curitiba. Poucos depois, discussões de fãs apontam que a produção foi redobrada e disponibilizada com novas versões feitas pela Delarte sob direção de Manolo Rey. Esse caso é perfeito para mostrar como a redobragem pode nascer da recepção do público, porque quando a primeira versão não agrada, a pressão online cresce e em alguns casos a plataforma ou a distribuidor decide substituir a dublagem por outra. Ou seja, a redublagem também pode ser uma espécie de correção de rota. E isso é impressionante porque mostra quanto a dublagem importante não é detalhe, é parte da obra. Supergirl. Também vale citar Supergirl. Há registros antigos de discussões apontando a recepção dobrada da série como trabalho ligado ao grupo Macias Lex, além de comentários posteriores comparando essa fase com trabalhos de outros momentos do estúdio. Esse tipo de caso é interessante porque às vezes não é só a voz que muda o acabamento da dublagem, a direção, o ritmo dos diálogos, até a forma como o público percebe o carisma do personagem. E em séries de super-heróis, isso pesa demais, porque o público costuma ser muito fiel à identidade vocal de cada personagem. Tuca King. O caso mais recente citado por fãs é Tuca King. Em discussões sobre a dublagem no Paramount, há menções de que a série teve troca de dublagem de Los Angeles para o Brasil, sendo usada como exemplo em debates sobre a qualidade dessas versões. Aqui a gente vê como o streaming acelerou muito esse fenômeno. Hoje as plataformas trabalham com prazos apertados, múltiplos mercados e diferentes fornecedores, resultando algumas obras acabam circulando com versões diferentes dependendo do momento, do país ou da disponibilidade dos materiais.
Isso faz com que a experiência do público fique ainda mais fragmentada. X-Espírito cobre do Chaves. E claro, não dá para falar do Braz sem citar X-Espírito cobre do Chaves. Discussões e cronologia de fãs registram que parte dos programas de Chaves do universo X-Espírito ganhou uma redobragem no Brasil, incluindo episódios e enquetes que já tinham versões anteriores, além de referências específicas ao trabalho do grupo do Chaves e a dublagem feita na Gota Mágica. Esse talvez seja um dos casos mais emblemáticos da cultura da dublagem no Brasil, porque Chaves e Chapolin não são só séries, são patrimônios afetivos de gerações. Então, qualquer troca de voz, adaptação ou versões já vira assunto imediato. E é justamente por isso que essas redublagens chamam tanta atenção quanto uma obra mora no coração do público. A voz original parece insubstituível. Por que essas redublagens impactam tanto? No fim das contas, a grande pergunta é: por que isso mexe tanto com a gente? Por que a voz é memorável e memória? Muitas vezes a gente não lembra exatamente da fotografia de uma cena, mas lembra da forma como um personagem falou aquela frase. Lembra dos portões, do tom da emoção. A dublagem brasileira sempre foi muito forte nisso. Ela não apenas traduz, ela recria. Enquanto essa recriação muda, a sensação pode ser de estranhamento, curiosidades ou até rejeição total. Por isso existem séries que parecem ter duas vidas, a vida da versão original e da dublagem e a vida da redublagem. E aí, você já percebeu algumas séries que parecia a mesma, mas soava completamente diferente? Qual redublagem mais te marcou? Teve alguma que você gostou mais do que a original, ou você é do time que acha que certas vozes simplesmente não deverão ser trocadas nunca? Comente aqui embaixo, porque esse assunto rende demais. Se você curte vídeos sobre dublagem, bastidores, nostalgia, curiosidades da televisão, já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui sempre tem conteúdos para quem ama descobrir os segredos por trás das séries que marcaram nossa vida. Até o próximo vídeo. Tchau!